Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar o passo a passo de um casaquinho infantil super fácil e que eu tenho certeza que vocês vão gostar de aprender. Para fazer essa peça, eu usei a agulha de tricô número 6 e o fio Urbano Baby da Círculo usando fio duplo. Então eu peguei uma perninha de fora e uma perninha de dentro do novelo. A peça confeccionada na aula é para o tamanho de 2 anos e eu estou deixando as medidas de base aqui na tela para vocês. Então, se vocês fizerem com outro material, é só usar as medidas de largura que eu estou indicando para fazer o cálculo dos pontos. Se você não sabe como calcular os pontos, eu vou deixar aqui no box de informações o link de um vídeo onde eu ensino como fazer isso. Para quem for fazer a peça também no tamanho de 2 anos e usar o mesmo material que eu utilizei, é só usar a mesma quantidade de pontos que eu estou deixando aqui na tela do vídeo, ok? Como a minha experiência em peças de roupa está mais direcionada para a moda feminina adulto, eu não vou poder passar para vocês agora as medidas e quantidade de pontos para todos os tamanhos infantis. Mas para quem quiser fazer em outro tamanho ou utilizar outro material, a minha sugestão é que vocês utilizem uma peça como base de medida e façam o cálculo dos pontos para saber quantos pontos serão necessários para a peça que vocês querem fazer. Para tecer o casaquinho, eu usei como base as medidas de outro casaquinho da minha afilhada. Então, se para mim deu certo fazer isso, eu tenho certeza que para vocês também vai dar certo. É só ir com calma e com paciência que vai ficar tudo lindo e perfeito. E sim, gente, eu tive que desmanchar algumas partes para acertar o resultado da peça como ela está agora. Então, se acontecer com vocês, não se desesperem, porque isso é absolutamente normal, tá bom? Então, como eu disse para vocês, eu estou deixando aqui no box de informações o link do vídeo para aprender a calcular os pontos. E em relação às medidas de comprimento, é só vocês irem medindo também na peça que vocês vão usar como base. E antes de começar a aula, já dá teu like aqui no vídeo e comenta para me dizer o que tu achou da peça. Se for a tua primeira vez aqui me assistindo, já te inscreve no canal e ativa o botão de sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for postar, ok? E agora chega de conversa e vamos logo para o passo a passo. Para fazer essa peça, eu vou utilizar somente o ponto barra 1 por 1 e o ponto malha. E eu vou ensinar esses dois pontos para vocês através de uma amostra de pontos. E depois, conforme for feita cada uma das partes da peça, eu vou ir mostrando certinho os detalhes para vocês. Então, para fazer essa amostra de pontos, eu estou utilizando aqui o fio que eu teci o meu casaquinho, que é o fio Urbano Kids duplo, e a agulha de tricô número 6. E eu vou colocar aqui na minha agulha uma quantidade par de pontos, que é o que eu preciso para tecer o ponto barra 1 por 1. Então, deixa eu contar os pontinhos. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12 pontos para fazer a minha amostra. Agora eu vou amarrar aqui, dar um nozinho nas pontas para prender o comecinho do meu trabalho. E vou começar a fazer a primeira carreira do ponto barra 1 por 1. Então, todas as partes da peça vão ser feitas 4 carreiras de ponto barra 1 por 1, o que vai dar 2 centímetros de comprimento. Então, para fazer o ponto barra 1 por 1, eu começo fazendo um ponto em meia e depois eu faço um ponto em tricô. De novo, eu vou fazer um ponto em meia e de novo um ponto em tricô. Mais uma vez, um ponto meia e depois um ponto tricô. E eu sigo fazendo um meia e um tricô até o final da carreira. Então, aqui eu terminei a primeira carreira da minha amostra, vou virar para o outro lado e agora eu vou tecer exatamente do mesmo jeito que eu teci essa primeira carreira com vocês. Eu vou seguir na sequência de um ponto meia e um ponto em tricô até o final da carreira. E daí vocês vão percebendo que aonde tem ponto meia é onde a gente vai fazer um ponto meia e aonde tem ponto tricô é onde a gente vai fazer um ponto em tricô. Então, sempre vai ficar ponto meia sobre ponto meia e ponto tricô sobre ponto tricô. Meia sobre meia e tricô sobre tricô. Então, eu vou finalizar essa segunda carreira e depois eu faço mais 2 carreirinhas de ponto barra 1 por 1,
completando 2 centímetros de comprimento de ponto barra 1 por 1. Lembrando que esse início vale para todas as partes da peça, tanto as partes do corpo quanto as manguinhas. Eu já terminei de fazer os 2 centímetros de ponto barra 1 por 1 e agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo do ponto malha. Para fazer o ponto malha, a gente tece ponto meia nas carreiras do lado direito e ponto tricô nas carreiras do lado avesso. Então, nessa primeira carreira do ponto malha, eu vou começar fazendo todos os pontos da minha agulha em ponto meia, definindo que esse é o lado direito do meu trabalho, o lado direito da minha amostra. Então, do início até o final da carreira, eu vou tecendo todos os pontinhos em ponto meia. Depois de terminar a primeira carreira em ponto meia, eu vou virar a minha peça para o outro lado, que é o lado avesso, e vou tecer todos os pontos do lado avesso em ponto tricô. Então, do início até o final da carreira, todos os pontos eu vou fazendo em ponto tricô. Finalizei essa carreira de ponto tricô pelo lado avesso da peça. Agora eu vou virar para o lado direito e para continuar tecendo ponto malha é só seguir repetindo essas duas últimas carreiras que eu teci aqui com vocês. Agora eu vou mostrar a estrutura das costas do casaquinho que já está pronta para vocês verem como fica. Aqui já tá as costas do casaquinho pronta e conforme eu tinha mostrado para vocês lá na introdução da videoaula, para fazer as costas da peça no tamanho de 2 anos, utilizando esse material que eu já indiquei para vocês, eu coloquei 50 pontos na agulha e teci 2 carreiras de ponto barra 1 por 1. Para formar o comprimento total das costas, eu segui tecendo no ponto malha até chegar em 37 centímetros de comprimento desde o início da base. Então, foram 2 centímetros de ponto barra 1 por 1, mais 35 centímetros de ponto malha, e depois eu fiz o arremate dos pontos. Em relação a essas bordas enroladas, vocês não precisam se preocupar, porque no ponto malha isso é normal, e depois quando a gente fizer as costuras, a montagem do casaquinho, isso tudo vai se resolver. Antes de finalizar o arremate dos pontos junto com vocês, eu teci mais algumas carreiras do ponto malha para mostrar de pertinho como fica o resultado desse ponto. E uma coisa que eu não falei na tela anterior é que o casaquinho ele não tem cava, então é só tecer na total quantidade de pontos que vocês tiverem na agulha até completar os 37 centímetros de comprimento que eu indiquei para vocês para esse tamanho de 2 anos, certo? Então, agora que eu já passei essa informação para vocês, eu vou fazer o arremate dos pontos. Então, depois de alcançar a medida indicada, é só arrematar os pontinhos dessa maneira que eu vou ensinar agora. Então, para começar, eu vou tecer os primeiros 2 pontos em ponto meia, e agora eu vou derrubar o primeiro ponto por cima do último ponto que eu tricotei. Vou fazer o próximo ponto em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Faço o ponto seguinte em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. E assim eu sigo até finalizar todos os pontos da minha agulha da esquerda. Faço o ponto seguinte em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Então, depois que vocês finalizarem a parte das costas do casaquinho, seguindo as indicações que eu passei para vocês, a gente vai passar para a parte da frente. Para fazer as partes da frente do casaquinho, a gente vai começar tecendo ponto barra 1 por 1 por durante 2 centímetros, da mesma maneira que eu ensinei para vocês na parte das costas. Então, aqui eu já finalizei essa parte do ponto barra 1 por 1, e agora eu vou iniciar a parte do ponto malha. Aqui na parte da frente, além do ponto malha, eu também vou fazer 3 pontinhos de borda, que é a parte da abertura em ponto meia em todas as carreiras. Então, só para vocês terem uma ideia do cálculo que eu fiz. Lá na parte das costas, eu tinha 50 pontos. Para fazer as partes da frente, eu dividi esses 50 pontos por 2, então ficariam 25 pontos para cada um dos lados do casaquinho. Só que como eu quero uma bordinha, eu coloquei 3 pontinhos a mais, para fazer esses 3 pontinhos em ponto meia em todas as carreiras, que vai ser a parte da abertura do casaco.
Então, 25 mais 3 pontos são 28 pontos no total, de ponto barra 1 por 1, para frente do casaquinho para o tamanho de 2 anos, utilizando esse material aqui, ok? Então, agora eu vou começar ensinando para vocês a frente direita do casaquinho. Então, nessa próxima carreira, depois do ponto barra 1 por 1, eu vou começar aqui com o fio rosa, trabalhando os primeiros 3 pontos em ponto meia. E agora eu vou fazer a junção do fio rosa com o fio marfim para começar a fazer as listrinhas. Então, eu peguei aqui o fio marfim e vou fazer um nozinho nele mesmo, na volta do fio rosa, ó. Aqui tá meu fio rosa e aqui tá o fio marfim passando por ele. Então, dei um nozinho aqui. E agora eu vou puxar esse nozinho bem aqui no início, onde tá meu fio rosa, ó, bem aqui. Agora eu vou pegar essa ponta aqui do marfim e vou amarrar no meu fio rosa. Não é tão difícil, tá, gente? É porque aqui eu tô gravando, então tô um pouco mal posicionada para fazer essa emenda. Então, dei o nozinho, apertei bem. E agora já posso começar a tecer com o fio marfim. E o fio rosa fica aqui em espera, a gente não vai cortar ele, porque logo em seguida a gente já vai usar de novo. Então, aqui eu vou pegar meu fio marfim, cuidar para pegar a ponta certa, né? E não aquela ponta pequenininha aqui, que vai ficar pro arremate depois. E agora eu sigo tecendo o restante dos pontos em ponto meia até o final da carreira com o meu fio na cor marfim. Eu já finalizei essa primeira carreira do ponto malha aqui na frente do casaquinho. Agora eu vou virar para o lado avesso e nessa parte onde eu teci com o fio marfim, eu vou tecer todos os pontos, ainda com o fio marfim, em ponto tricô. Então, lembrando que o ponto malha é ponto meia pelo lado direito da peça e ponto tricô pelo lado avesso. Eu fui seguindo em ponto tricô com o fio marfim sobre os pontos que eu já tinha feito com o fio marfim na carreira anterior. E cheguei aqui no final da carreira, onde eu tenho esses 3 pontinhos de borda, que são os pontinhos que eu sempre vou tecer em ponto meia. Então, esses pontinhos aqui eu sempre vou fazer com o fio rosa. Então, para não ficar buraquinhos aqui nessas transições de cor, eu vou ter que dar umas voltinhas aqui com o meu fio. Então, prestem bastante atenção aqui nessa parte, tá bom? Então, aqui, ó, eu tô com o meu fio rosa aqui pro lado avesso do trabalho e o meu fio marfim tá aqui também, ó, pro lado avesso. Então, agora, eu vou fazer a volta com o meu fio rosa pelo fio marfim. Ó, tá vendo que eu tô passando o rosa por cima do marfim e vou trazer o marfim pra minha direita. Então, aqui eu dei uma voltinha no fio marfim para não criar o buraco, ó. Então, ele ficou um ganchinho entre um e outro fio. Agora, eu vou tecer os 3 últimos pontos com o fio rosa. E vou tecer esses 3 pontos em ponto meia, porque esses 3 pontinhos de borda eu sempre vou fazer em meia. Agora, eu vou dar uma puxadinha aqui no fio marfim para ajustar. Vou virar o meu trabalho para o lado direito. E agora, eu vou tecer todos os pontos da minha carreira em ponto meia com o fio rosa. Tanto os pontos de borda, quanto esses outros pontos que eu estava tecendo recentemente com o fio marfim. Porque agora eu vou fazer a listrinha com o fio rosa. Então, faço aqui os 3 pontos em meia da bordinha. 1, 2, 3. E agora, eu vou fazer esses pontos aqui em ponto meia. E o fio marfim vai ficar em espera lá atrás do meu trabalho. Eu finalizei essa carreira toda em ponto meia, trabalhando com o fio rosa. Agora eu vou virar para o lado avesso e eu vou tecer os meus primeiros 25 pontos com o fio rosa, trabalhando em ponto tricô.
Eu cheguei aqui no final da carreira, depois que eu teci meus 25 pontos em ponto tricô, e cheguei nos meus 3 últimos pontos, que são os pontinhos de borda, e esses 3 últimos pontos eu vou fazer com o fio rosa, trabalhando em ponto meia. Então, aqui eu finalizei mais uma carreira da frente direita do casaquinho. Agora eu vou virar o meu trabalho para o lado direito e eu vou continuar tecendo na sequência dessas 4 carreiras que eu mostrei para vocês, até completar 30 centímetros de comprimento desde o início da base. Então, é só seguir tecendo, repetindo exatamente o que eu fiz aqui, alternando 2 carreiras com o fio marfim e 2 carreiras com o fio rosa. Então, eu vou fazer só mais uma vez aqui com vocês essa transição de um fio para o outro, para vocês aprenderem certinho como que faz ali aquela voltinha com os 2 fios. Então, eu fiz aqui os meus primeiros 3 pontos de borda com o fio rosa em ponto meia. Vou pegar aqui agora meu fio marfim, que tá aqui para trás do trabalho. Vou levantar ele aqui e vou passar pelo fio rosa, ó. Então, o fio rosa tá aqui saindo da agulha e passo o fio marfim dessa maneira aqui, por ele criando aquele ganchinho que eu tinha mostrado antes para vocês, ó. Então, fica desse jeitinho aqui. Então, fica desse jeitinho aqui, ó. Agora, eu continuo tecendo essa carreira com o fio marfim em ponto meia, até finalizar todos os pontos da carreira. Aí eu posso vir aqui, ó, e dar uma apertadinha, puxar o fio rosa para ele não ficar solto, ó. Então, toda vez que vocês forem trocar de cor, é importante dar uma puxadinha no fio para ajustar a tensão, para não ficar largo nessa partezinha da troca de cor, porque daí não corre o risco de ficar nenhum buraquinho ali no trabalho. Eu já terminei aquela carreira em ponto meia, virei aqui para o lado avesso e já fiz aqui uma carreira em ponto tricô com o fio marfim, para fazer mais uma vez a transição da cor com vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Então aqui, ó, meu fio marfim tá na ponta da agulha e o fio rosinha tá aqui em espera pelo lado avesso do trabalho. Então eu vou pegar o fio rosa, vou passar aqui cruzando pelo fio marfim, vou trazer o fio marfim aqui para trás e vou continuar tecendo com o fio rosa. Então, eu termino aqui os 3 pontinhos em ponto meia com o fio rosinha. Daí, eu dou uma puxadinha aqui no fio marfim para ajustar a tensão. E agora, é só seguir tecendo do jeitinho que eu ensinei para vocês nessas 4 primeiras carreiras aqui do ponto malha. Então, quando eu chegar nos meus 30 centímetros de comprimento desde o início da base, eu retorno para mostrar para vocês como tá ficando a peça e para mostrar as diminuições. Eu continuei tecendo a frente direita do casaquinho até chegar em 30 centímetros de comprimento desde o início da base. E eu sugiro que vocês tirem essa medida utilizando essa extremidade aqui, que foi feita somente em ponto malha. Porque nessa partezinha onde a gente trabalhou ponto meia em todas as carreiras, tende a ficar um pouco mais encolhida, ok? E para vocês terem uma ideia, eu teci 16 vezes a repetição das primeiras 4 carreiras de ponto malha que eu fiz junto com vocês. Então, no total, foram 32 listrinhas, 16 listras com o fio rosa e 16 listras com o fio marfim. A partir de agora, eu vou trabalhar somente com o fio rosa, então eu já cortei aqui meu fio marfim e deixei esse pedacinho para poder arrematar depois e prender ele. A partir desse momento, eu vou começar a arrematar os pontos para formar o decote e eu vou arrematar 3 pontos a cada 2 carreiras por 3 vezes. Então, no total, eu vou arrematar 9 pontos, certo? Então, aqui no lado direito da frente do meu casaco, o arremate vai ser feito com o lado direito da peça virado para mim. Então, eu vou começar aqui fazendo o arremate dos primeiros 3 pontos, começando a carreira tecendo os primeiros 2 pontos em ponto meia. Agora, eu vou passar o primeiro ponto que eu tricotei por cima do último ponto. Arrematei um pontinho. Vou fazer o próximo ponto em meia e vou passar o ponto anterior por cima do último ponto que eu tricotei. Arrematei o segundo ponto. Vou tecer o próximo ponto em ponto meia
e vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar e arrematei o terceiro ponto. Então, agora é só seguir tecendo o restante dos pontos da carreira em ponto meia até chegar no último pontinho. Eu finalizei essa primeira carreira de arremate, agora eu vou virar para o lado avesso e vou tecer todos os pontos da minha agulha em ponto tricô. Eu finalizei essa carreira em ponto tricô pelo lado avesso da peça, vou virar para o lado direito e agora eu vou fazer a diminuição de mais 3 pontos aqui pelo lado do decote. Então, mais uma vez eu vou fazer essa diminuição com vocês. Então, eu começo fazendo os meus primeiros 2 pontos em ponto meia e vou passar o primeiro ponto que eu tricotei por cima do último ponto que eu tricotei. Faço o próximo ponto em meia e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Aqui eu já arrematei 2 pontos. E agora eu vou fazer o próximo ponto em meia e passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar e arrematei o terceiro ponto. Então, tá ficando desse jeitinho aqui, ó. Então, agora é só continuar tecendo nos pontos restantes até o final da carreira em ponto meia. Finalizei mais essa carreira de arremates, agora eu vou virar para o lado avesso e vou tecer todos os pontos que eu tenho na minha agulha em ponto tricô. Finalizei essa carreira em ponto tricô pelo lado avesso, vou virar meu trabalho para o lado direito novamente e agora eu vou fazer a última carreira de arremates, arrematando mais 3 pontos, da mesma maneira que eu ensinei para vocês nas 2 carreiras anteriores pelo lado direito. Então, eu vou fazer mais essa carreira de arremates e já retorno para mostrar para vocês. Eu já finalizei a minha terceira carreira de arremates, então agora eu tô com os meus 9 pontos arrematados aqui pelo lado do decote. E dos 28 pontos que eu tinha na agulha, depois de finalizar os arremates, eu fiquei com 19 pontos na minha agulha. A partir de agora, eu vou continuar tecendo nesses 19 pontos restantes até chegar em 37 centímetros de comprimento desde o início da base, que é a mesma medida de comprimento que eu fiz lá na parte das costas do casaquinho. E depois é só fazer o arremate dos pontos. Então, eu vou seguir tecendo essa parte da peça e depois que eu finalizar, eu retorno para mostrar para vocês o resultado. Eu continuei tecendo nos pontos restantes até chegar nos 37 centímetros de comprimento desde o início da base e fiz o arremate dos pontos. E agora, o lado direito da frente do casaquinho está pronto. Se vocês estiverem adaptando essa peça para um outro tamanho, nessa parte da frequência de arremates pode mudar conforme o tamanho que vocês estiverem fazendo. Mas então é só seguir aquela dica que eu dei lá no início do vídeo para vocês. Utilizem como base uma peça do tamanho que vocês querem tecer e vocês vão medindo, vão vendo o que precisa fazer de arremate. É só vocês irem colocando a peça que vocês estão tecendo em cima dessa peça que vocês estão utilizando como base e vocês vão ir vendo quantos pontos vocês vão precisar diminuir para ficar mais ou menos parecido com o tamanho da peça que vocês querem fazer. Agora eu vou fazer o arremate desse fiozinho marfim que eu tinha cortado e para isso eu vou utilizar uma agulha de tapeçaria. Como eu tenho aqui 2 perninhas de fio, eu vou passar uma das perninhas pela minha agulha e vou passar por dentro de um pontinho. Passei aqui por dentro desse pontinho rosa que tá debaixo de onde tá passando o meu fio marfim, que eu puxei aqui a pontinha, ó. Então, tá aqui a pontinha do fio e passei aqui por dentro desse pontinho pelo lado avesso da peça. E agora eu vou dar 2 nozinhos. Dei esses 2 nozinhos e já poderia cortar aqui as pontinhas do meu fio. Mas, como eu gosto de ter bastante segurança, eu vou pegar de novo a ponta do meu fio. Vou passar aqui pela agulha de tapeçaria. E vou descer mais um pontinho.
Então, vou vir aqui agora para esse pontinho aqui do lado, ó. Passei também o fio. E agora eu vou dar mais um nozinho. Só tem que cuidar para não puxar muito, porque essa perninha aqui, ó, pode acabar repuxando o trabalho. Então, tem que ter cautela nessa hora. Então, dei um nozinho. Vou dar outro nozinho. E para garantir, vou dar um terceiro nozinho. E agora é só cortar essa pontinha de fio. Depois que eu finalizei a frente direita, eu vou começar a frente esquerda do casaquinho. O começo vai ser igual, então eu já coloquei aqui os 28 pontos na minha agulha e fiz 2 centímetros de ponto barra 1 por 1. Agora, eu vou começar a tecer a parte onde começam as listrinhas. Então, eu começo fazendo os 3 primeiros pontos em ponto meia com o fio rosa, que são os pontinhos de borda. E agora eu vou amarrar aqui o fiozinho marfim, do mesmo jeito que eu tinha ensinado para vocês. Eu já tô aqui com o meu fio marfim amarradinho no fio rosa, e vocês lembram que lá do outro lado a gente continua tecendo essa carreira, usando o fio marfim e tecendo os pontos seguintes em ponto meia. Só que aqui desse outro lado a gente vai fazer o contrário. Nessa carreira a gente vai tecer os pontos com o fio marfim em ponto tricô. Então, nesse lado esquerdo da frente do casaquinho, a gente começa fazendo ponto malha pelo lado avesso. Agora, eu vou virar para o lado direito e vou tecer todos esses pontos que eu fiz com o fio marfim. Agora, eu vou fazer em ponto meia. Eu terminei de tecer esses pontos em meia com o fio marfim. Agora eu vou ter que fazer a troca da cor do fio aqui pro rosa para fazer esses 3 pontinhos de borda. Então, o fio rosa tá aqui pra minha frente, eu vou colocar lá pra trás do trabalho. Colocar o nozinho também que eu dei lá pra trás. E vou passar o fio rosa pelo fio marfim. Então, aqui tá o fio marfim e eu vou passar o rosa por trás dele. Então, aqui é o mesmo esqueminha que eu já tinha mostrado pra vocês quando eu tava tecendo o outro lado. E agora eu vou fazer esses 3 pontinhos de borda em ponto meia com o fio rosa. Então, eu vou dar uma puxadinha aqui atrás no fio marfim para dar uma ajustadinha. Agora, eu vou virar o meu trabalho para o lado avesso. Vou fazer os primeiros 3 pontos com o fio rosa em ponto meia. São os meus pontinhos de borda. E agora, eu começo fazendo os próximos pontos em ponto tricô para formar a listrinha rosa. Terminei essa carreira pelo lado avesso, agora eu vou virar para o lado direito e eu vou tecer todos os pontos da minha agulha em ponto meia, trabalhando com o fio rosa. Então, eu vou tecer aqui os 25 pontos iniciais, que são os pontos da listrinha. E depois, lá no final, eu faço os últimos 3 pontos em meia também, que são os pontinhos de borda da frente do casaquinho. Eu finalizei essa carreira pelo lado direito, então o resultado inicial é esse aqui. Então, agora é só seguir tecendo, seguindo o ritmo dessas 4 carreiras que eu fiz aqui com vocês, até completar 30 centímetros de comprimento desde o início da base. Lembrando que depois vocês devem medir utilizando essa bordinha aqui, ó, do ponto malha, porque essa partezinha aqui onde a gente faz ponto meia em todas as carreiras, ela fica um pouquinho mais encolhida. Então, depois que eu terminar esses 30 centímetros, eu retorno para mostrar para vocês as diminuições desse lado da peça. Eu continuei tecendo o lado esquerdo da frente do casaquinho, até chegar em 30 centímetros de comprimento desde o início da base, e agora eu preciso começar a fazer os arremates aqui pelo lado do decote. Então, aqui os arremates vão ser feitos na mesma quantidade que eu fiz do lado direito.
eu vou arrematar 3 pontos a cada 2 carreiras por 3 vezes, só que agora eu vou fazer os arremates pelo lado avesso da minha peça. O início do arremate dos 3 primeiros pontos vai ser da mesma maneira que eu tinha feito lá no lado direito. Então, eu começo fazendo aqui os primeiros 2 pontos em ponto meia e vou passar o ponto anterior por cima do último ponto que eu tricotei. Arrematei um ponto. Vou fazer o próximo ponto em meia e vou passar o ponto anterior por cima do último ponto. Arrematei o segundo ponto. Como agora o próximo pontinho que eu vou tecer tá em ponto tricô, porque eu já vou pegar aqui o pontinho do ponto malha, eu vou fazer o próximo ponto em ponto tricô e agora eu vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. E aqui eu arrematei o terceiro ponto dessa carreira. Agora eu vou seguir tecendo o restante dos pontos em ponto tricô até o final da carreira. Então, lembrando que a partir desse momento dos arremates, eu vou utilizar somente o fio rosa. Então, eu já cortei aqui meu fio marfim, ele tá em espera, e depois eu só vou arrumar ele aqui arrematando daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês lá no lado direito do casaquinho. Eu terminei essa carreira pelo lado avesso, agora eu vou virar para o lado direito, e agora eu vou tecer todos os pontos que eu tenho na minha agulha em ponto meia, sem fazer nenhum arremate. Eu já finalizei essa carreira em ponto meia, agora eu vou virar para o lado avesso e vou fazer mais uma carreira de arremate. Como aqui eu tenho os meus pontos em ponto tricô, eu vou tecer os meus primeiros 2 pontos em ponto tricô. E agora eu vou derrubar o primeiro ponto por cima do último ponto que eu tricotei. Arrematei um ponto. Vou tecer o próximo ponto em ponto tricô e vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Arrematei o segundo ponto. Vou fazer o próximo ponto em ponto tricô e vou passar o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. E arrematei o terceiro ponto. Então, a maneira de fazer o arremate é a mesma coisa que eu fiz com vocês lá do lado direito da frente do casaco. Só que aqui, como eu tô fazendo pelo lado avesso esse arremate, eu tô tecendo os pontos em ponto tricô, e lá no lado direito eu teci em ponto meia, porque eu tava fazendo o arremate pelo lado direito. Então, agora, eu vou seguir tecendo em ponto tricô até o final da carreira. Eu finalizei mais uma carreira de arremates e a peça tá ficando desse jeitinho aqui. Agora eu vou virar meu trabalho para o lado direito novamente e nessa próxima carreira eu vou tecer todos os meus pontos em ponto meia. Eu terminei essa carreira em ponto meia, agora eu vou virar meu trabalho para o lado avesso novamente e vou arrematar mais 3 pontos aqui pelo lado do decote para completar os meus 9 pontos de arremate. Depois, eu vou seguir tecendo na quantidade de pontos restantes até chegar em 37 centímetros de comprimento desde o início da base, que foi o mesmo comprimento que eu fiz as outras 2 partes da peça. Então, depois que eu completar o comprimento total, eu vou arrematar os pontos. Antes de finalizar o arremate dos pontos no lado esquerdo da frente do casaquinho, eu quero dar uma dica para vocês. Como a gente começou a tecer o ponto malha desse lado da peça, fazendo a primeira carreira em ponto tricô, a gente vai fazer o arremate dos pontos também em ponto tricô. Então, aqui vai ser a mesma coisa que arrematar em ponto meia, só que ao invés de tecer em meia, eu vou tecer os pontos em ponto tricô. Então, eu começo fazendo os primeiros 2 pontos da minha carreira em ponto tricô e passo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Faço o ponto seguinte em ponto tricô e derrubo o ponto anterior por cima do ponto que eu acabei de tricotar. Faço o ponto seguinte em ponto tricô e derrubo o ponto anterior por cima do último ponto que eu tricotei. Então, é só seguir fazendo isso até finalizar todos os pontos. Agora que eu já finalizei o arremate dos pontos do lado esquerdo da frente do casaquinho,
As 3 partes do corpo da peça já estão prontas e eu vou encerrar a primeira parte da videoaula agora. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como fazer as mangas e a montagem da peça. E assim que eu publicar o vídeo da segunda parte dessa aula, eu vou deixar o link aqui no cantinho da tela para vocês e também aqui no box de informações para vocês poderem continuar tecendo. Se tu tá gostando dessa aula, já dá um like aqui no vídeo, comenta para me dizer o que tu tá achando e compartilha nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!